Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. O apóstolo Paulo. Ele começou sua vida como Saulo de Tarso, um fariseu, zeloso e perseguidor, implacável da Igreja de Cristo, e se tornou o maior missionário da fé cristã, deixando um legado que transformou o mundo. Sua trajetória prova que a graça de Deus pode transformar qualquer coração, independentemente de seu passado. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade de grande importância na região da Cilícia, um centro cultural, educacional e comercial. Tarso era conhecida por sua universidade e por ser um polo de intercâmbio filosófico e intelectual, comparável às grandes cidades de Atenas e Alexandria. Crescer ali proporcionou a Saulo uma formação privilegiada. Ele estudou profundamente a tradição judaica, mas também teve contato com a filosofia grega, a retórica e a cultura romana. Esse conhecimento se tornaria fundamental para que ele pudesse dialogar com diferentes povos e adaptar a mensagem de Cristo de forma estratégica e eficaz. Ele era judeu da tribo de Benjamim e, como ele mesmo afirma em Filipenses capítulo 3, versículo 5, foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, fariseu segundo a lei. Além disso, foi discípulo de Gamaliel, um mestre respeitadíssimo do Sinédrio, como registrado em Atos capítulo 22, versículo 3. Essa formação fez dele alguém extremamente conhecedor das Escrituras e das tradições judaicas. Outro detalhe importante é que Saulo era cidadão romano, um privilégio raro para judeus. Isso lhe garantiu direitos como apelar a César e proteção contra a tortura, sem julgamento. Mais tarde, esse privilégio seria decisivo para sua missão e sobrevivência. O zelo religioso de Saulo o tornou um perseguidor implacável. Ele acreditava que os seguidores de Jesus corrompiam a fé judaica e precisavam ser eliminados. Sua primeira aparição significativa na Bíblia está ligada ao martírio de Estevão, o primeiro diácono e mártir cristão. Em Atos, capítulo 7, versículo 58, lemos que as testemunhas da execução colocaram suas roupas aos pés de Saulo, e em Atos, capítulo 8, versículo 1, que ele consentia na morte de Estevão. Depois desse episódio, Saulo intensificou sua perseguição, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres e entregando-os à prisão, como registrado em Atos capítulo 8, versículo 3. Sua reputação de perseguidor era tão grande que muitos cristãos fugiram de Jerusalém, espalhando-se por regiões vizinhas. Mas Deus tinha outros planos. Em Atos capítulo 9, versículo 1, vemos Saulo pedindo cartas ao sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco. Foi nessa viagem que sua vida mudou radicalmente. Uma luz intensa brilhou do céu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Nesse momento, Saulo ficou cego e permaneceu 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, vivendo um período profundo de reflexão e humilhação diante de Deus. Deus então chamou Ananias, um discípulo em Damasco, para orar por Saulo. Ananias hesitou, conhecendo a fama de Saulo, mas Deus disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, algo como escamas caiu dos olhos dele, simbolizando a remoção da cegueira espiritual, e ele recuperou a visão. Paulo foi batizado e cheio do Espírito Santo, iniciando uma nova vida que transformaria não apenas sua própria história, mas a história do mundo. A transformação de Saulo em Paulo foi tão radical que muitos ficaram admirados. O homem que havia perseguido a igreja tornou-se um pregador ousado. Ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Conforme Atos capítulo 9, versículo 20,
Muitos perguntavam: não é este o que perseguia em Jerusalém os que invocavam este nome? Mais tarde ele passou a ser chamado de Paulo, especialmente em seu ministério entre os gentios, demonstrando sua intenção de adaptar sua mensagem para diferentes culturas, sem comprometer a essência do Evangelho. Como ele mesmo explica em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, Paulo dedicou sua vida a levar o Evangelho a lugares inexplorados. Realizou 3 grandes viagens missionárias que mudaram o curso da história. Na primeira, acompanhado de Barnabé, pregou em Chipre e na região da Galácia, enfrentando perseguições e testemunhando milagres. Na segunda viagem, agora com Silas, chegou a Macedônia e a Grécia, pregando em Filipos, Tessalônica e Atenas. Em Filipos, foi preso injustamente, mas durante a noite orou e cantou hinos com Silas. Um terremoto sacudiu a prisão, libertando-os, e o carcereiro emocionado perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Paulo pregou em Atenas, no Areópago, adaptando sua mensagem à filosofia grega, falando do Deus desconhecido, mostrando sabedoria, persuasão e coragem. Atos capítulo 17, versículos 22 a 31. Na terceira viagem, fortaleceu as igrejas já estabelecidas. Passou 3 anos em Éfeso. Realizou milagres, exorcizou espíritos malignos e enfrentou oposição de líderes religiosos e comerciantes, que temiam perder influência. Suas epístolas foram escritas nesse período e se tornaram fundamentais para a formação doutrinária da igreja, abordando temas como fé, graça, amor, santificação, frutos do Espírito e perseverança. Paulo enfrentou perseguições constantes. Foi preso, açoitado, apedrejado e quase morreu diversas vezes, mas nunca abandonou a missão que Deus lhe confiou. Em Jerusalém, foi preso injustamente e levado diante do Sinédrio, depois diante de Félix e do rei Agripa, sempre aproveitando para testemunhar sobre Cristo. Como cidadão romano, apelou a César e foi enviado a Roma. No caminho, enfrentou naufrágios, frio, fome e ataques. Mas Deus sempre esteve com ele. Em Malta, foi usado para curar enfermos, fortalecendo a fé de todos ao redor. Atos capítulo 28. Mesmo em prisão domiciliar em Roma, Paulo continuou pregando. Em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31, lemos que ele permaneceu 2 anos, pregando com toda a liberdade, recebendo a todos que vinham vê-lo. Durante esse período, ele escreveu cartas cheias de ensinamentos, esperança e coragem. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Seus escritos contêm ensinamentos profundos. Ele ensina sobre a justificação pela fé, como em Romanos capítulo 5, versículo 1, sobre o amor verdadeiro, como em 1 Coríntios capítulo 13, sobre a vida no Espírito em Gálatas capítulo 5, e sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Ele também compartilha experiências pessoais, encorajando os cristãos a perseverarem, mesmo em meio às dificuldades. Paulo nos deixa lições poderosas. Sua vida mostra que ninguém está perdido demais para ser transformado por Deus. Ele nos ensina perseverança, coragem, humildade, entrega total e adaptação da mensagem de forma sábia e amorosa. Ele também nos lembra da importância de ensinar a verdade com firmeza, mas sempre com amor e sabedoria. Se Deus pôde usar Paulo, que passou de perseguidor a apóstolo, Ele também pode transformar qualquer vida. O mesmo Jesus que apareceu no caminho de Damasco, ainda hoje transforma corações, cura feridas e concede um novo propósito a quem o busca. Se esta mensagem tocou seu coração,
Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus.